Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e pelos próximos instantes estaremos desenvolvendo aqui a nossa participação, a nossa contribuição dentro desta disciplina, né, que contribui aí para a sua aprovação, que é a informática, ok? Então, pessoal, aqui na nossa semana da ultrapassagem, né, estaremos fazendo um verdadeiro passeio pelos principais tópicos do seu edital. Então, estaremos apresentando, né, as principais preferências da banca ao longo dos anos, tá? E a saber, né, a banca Consulpan, que é a organizadora deste certame, né, que você está aí se preparando, no caso, o certame organizado para a CEMOB de Olinda, né? Para o cargo de agente de trânsito. Então, sem mais delongas, vamos lá, né, à nossa tela, ao nosso slide. Então, estamos aqui, né, na nossa semana da ultrapassagem CEMOB Olinda. E vamos lá, já, né, na sequência, para a nossa primeira questão. A primeira questão aqui, né, vai falar, claro, sobre o conhecimento a respeito dos sistemas operacionais. Mais especificamente, a respeito do sistema operacional Windows, beleza? Lembrando que essas questões, elas têm uma perspectiva, um comportamento, uma preferência muito semelhante àquelas questões cobradas, né, ao longo dos anos pela banca Consulpan, mas nem todas as questões são, né, da referida banca, ok? Mas a maneira de trabalhar é idêntica, né? Então, para que você, de repente, que já nos acompanha, que tem participado aqui do Carga Máxima conosco, lá na nossa plataforma, não esteja, de repente, repetindo algumas questões que vamos resolver aqui, tá? Eu resolvi diversificar, me preocupando, claro, com essa semelhança, né, no comportamento dentro desse conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá à nossa primeira questão, que nos diz o seguinte: no uso dos recursos do Windows 11 BR, né, em português, 64 bits, a execução de um atalho de teclado possibilita abrir a janela de diálogo do gerenciador de pastas e arquivos, conhecido por Explorer. Esse atalho de teclado é: letra A, Windows mais A, letra B, Windows mais X, letra C, Windows mais E ou letra D, Windows mais L. Gente, olha só, cada um desses recursos aqui, desses atalhos, eles existem, né, dentro do Windows. Só que tem funções distintas, funções diferentes. Vamos lá. Na letra A, a gente encontra aqui o Windows mais A. O Windows mais A, ele vai abrir para a gente justamente a área de notificações, beleza? Então, vai abrir aqui a área, opa, a área de notificações. Então, a área de notificações vai ser uma região dentro do Windows, né, o Windows 10, o Windows 11, em que a gente vai ver as principais mensagens que o sistema operacional nos manda. Além de termos também acesso a diversos recursos, né, dentro do sistema operacional que são importantes, como o modo de exibição do próprio computador, a localização, recursos como economia de bateria, luz noturna, o modo avião, tá certo? E outros detalhes mais, como a questão de ir também para as configurações, que aqui dentro do sistema operacional, né, é equivalente lá ao painel de controle, tudo bem? Além disso, nós temos o atalho, né, exemplificado aqui realmente pela questão, o Windows mais X. Então, o Windows mais X, ele vai abrir justamente esse menu aqui com várias opções, beleza?
Então, perceba aí na sua tela que a gente consegue, ó, ter acesso aqui a visualizador de eventos, sistema, gerenciador de dispositivos, gerenciamento de disco, gerenciamento do computador, PowerShell, né, gerenciador de tarefas, configurações, explorador de arquivos. Então, e também as opções de energia aqui, ó, sair, suspender, hibernar, desligar, reiniciar a área de trabalho, tá? Então, nós temos aqui também a funcionalidade, né, do Windows mais X, tá bom? Então perceba que o Windows mais X também tem justamente essa funcionalidade, beleza? Então, quando eu pressiono o Windows mais X, tá? Eu vou ter essa funcionalidade. Eu vou abrir as configurações do sistema, tá? Eu vou abrir, no caso, exibir aqui. Deixa eu me escrever no nosso slide. Vai exibir configurações do sistema. Se a gente for um pouco mais detalhado na nossa análise, a gente vai perceber que as configurações principais aqui são as de energia. A saber, desligar, suspender, hibernar, são as mais cobradas aqui dentro da prova, beleza? Aí o Windows mais E, né, o botão Windows mais E, vai abrir justamente o nosso Explorer, que é o gabarito aqui da nossa questão, tá bom? Então, o Explorer é justamente o nosso gerenciador de arquivos. O Windows mais L, ele vai ter a função de bloquear. De bloquear o sistema. Lembrando que é um bloqueio que oferece privacidade, tá? Então, a funcionalidade desse bloqueio aqui dentro do sistema é justamente isso. Beleza? Então, aqui, né, na nossa primeira questão, a gente já anota a tendência de prova, beleza? Qual é a tendência de prova da banca com Supan, professor? Cobrar muitos atalhos, beleza? Então vamos lá, dar continuidade aqui ao nosso projeto, né? Nosso projeto Semana da Ultrapassagem, né? Aqui neste dia tão importante, né? Para a sua preparação. Então a questão de número 2 nos diz o seguinte: os atalhos de teclado do Windows têm várias funções, proporcionando aos usuários maneiras rápidas e eficientes de realizar tarefas comuns. O atalho de teclado utilizado para abrir o gerenciador de tarefas no Windows é. Vamos lá, primeiro. Quem é o gerenciador de tarefas? Ele oferece, gente, uma espécie de monitoramento dos recursos. Todos os recursos. Aí tem os recursos aqui de hardware e os recursos também de software. Então eu consigo ver, por exemplo, consumo de CPU, de memória RAM, de disco, no geral. Consigo também ver as configurações de programas em primeiro e segundo plano, tá? E eu consigo basicamente fazer o que também? Encerrar alguns processos, beleza? Aí a questão apresenta como possibilidades aí de combinação de teclas. Letra A, Ctrl Shift mais ESC. B, Ctrl Alt mais Delete. C, Alt mais F4. E o D, que é justamente o Windows mais R, beleza? Gente, vamos lá. O gabarito da nossa questão é a letrinha A. Aí vamos ver o nosso recurso aqui, né? O gerenciador de tarefas
na prática. Deixa eu explanar ele aqui para vocês. Ctrl Shift mais ESC, ele abre diretamente. Aí o que é que a gente percebe aqui? Deixa eu aumentar para vocês. O que é que a gente percebe aqui? Ó, que eu tenho os aplicativos, né? Em primeiro plano, o próprio gerenciador de tarefas e outros aplicativos que estamos utilizando no momento. E diversos em segundo plano, né? Diversos. Eu tenho aqui também, ó, isso é a aba processos, né? Então, eu consigo ver processos. Também consigo ver o consumo de CPU, o consumo de memória RAM, o trabalho do disco, como eu disse para vocês, o tráfego da internet, o trabalho da placa de vídeo, tá? Histórico de aplicativos, os aplicativos que vão inicializar junto ao nosso sistema operacional, os usuários que estão em uso e o consumo de recursos, né? E vários detalhes e serviços. Quando eu venho aqui em detalhes, o que é que você vai lembrar? O examinador pode falar o seguinte, que dentro do sistema operacional Windows, nós vamos ter aqui vários programas funcionando dentro do sistema operacional. E que cada um desses programas aqui, ó, eles vão ter uma espécie de ID, ó, PID, né? O que é que isso significa? Identificação do processo. Aí tem o status, que está sendo executado ou não, os detalhes, né? Quais são os usuários, consumo em CPU, em memória, né? E se é virtualizado ou não, beleza? Dentro do sistema operacional. Então, note que este recurso, que é o gerenciador de tarefas, ele é extremamente importante. Porque eu posso simplesmente, gente, fechar um processo aqui, ó. Eu venho dentro de processo, aplicativos em primeiro plano, eu posso escolher um desses aplicativos, por exemplo, este aqui, que é o Microsoft Edge, vim aqui na parte inferior direita e pressionar para finalizar a tarefa. Então ele fechou aqui, né, o Microsoft Edge. Notam? Então a proposta, né, do gerenciador de tarefas, como o próprio nome já diz de forma intuitiva, é justamente fazer com que você entenda, que você interaja com todos os elementos por trás do funcionamento do computador, beleza? Vamos agora à nossa questão de número 3. Questão de número 3, ainda dentro aqui do sistema operacional Windows, nos diz o seguinte: o modo em que o sistema Windows, o Windows, né, é iniciado em um estado básico, usando um conjunto limitado de arquivos e drivers, chama-se, letra A, modo de compatibilidade, letra B, modo de restauração, letra C, modo de baixo desempenho, ou a letra D, modo de segurança. Gente, o gabarito aqui da nossa questão é a letrinha D, modo de segurança. Modo de compatibilidade seria aquele modo que a gente vai utilizar para que o computador ele consiga trabalhar com programas principalmente mais antigos. Modo de restauração é quando a gente vai fazer uma reconfiguração, uma redefinição do sistema. Ele vai voltar lá às configurações de fábrica, beleza? Já o modo de segurança é um modo, né, dentro do Windows que vai permitir que você inicie o seu sistema somente com aquilo que não pode faltar. Basicamente, você só vai ter ali o básico mesmo dos programas, né, da parte gráfica, para que você consiga de repente desinstalar um drive, instalar um drive, desativar um programa, principalmente um programa que eventualmente, quando o sistema está funcionando no seu modo normal, está causando um conflito. Então o computador vai lá e desliga. Então o modo de segurança ele é utilizado muitas vezes para isso, para que a gente desinstale um programa que de repente, depois da instalação, o seu computador começou a se desligar. Então a gente poderia se utilizar desse modo aqui, tudo bem? Vamos agora à nossa questão de número 5. No âmbito dos sistemas operacionais, o Windows, né, nas diversas versões, desde a sua implementação em versões posteriores ao Windows Vista, o recurso integrado que proporciona criptografia completa de disco é denominado, então, ó, dentro do nosso sistema operacional Windows,
temos um recurso de segurança chamado BitLocker, beleza? Então, eu tenho o BitLocker como exemplo de serviço de criptografia. É um serviço específico do sistema operacional Windows, né? Em que todos os dados eles são criptografados dentro do seu HD. O que é que isso significa, professor? Que se eu tirar o HD do computador 1, tá? O HD 1, e jogar ele lá em um PC 2, o meu HD ele não vai estar disponível para o PC 2, a não ser que eu tenha realmente uma chave, né, de descriptografia criada lá pelo próprio BitLocker, beleza? Show de bola? Então note que este recurso BitLocker ele é um recurso que existe para proteger o HD, a mídia física e os dados dentro do sistema operacional Windows. O Windows Defender, gente, ele vai ser uma ferramenta integrada de segurança que envolve um serviço de antivírus mais firewall. E o firewall, né, você vai lembrar, é um recurso de segurança da informação que impede a invasão vinda da internet em relação à sua rede local, né, a sua rede de computadores aí na sua casa, beleza? Então, essas informações aqui dentro da quarta questão, com certeza, né, são importantes aí para a sua preparação, ok? Questão agora de número 5, nos diz o seguinte: considere, né, lembrando que essa questão aqui é da Banca Consulpan, tá? Considere um usuário utilizando o computador com Microsoft Windows 11 instalado. A partir do explorador de arquivo, ele realiza algumas ações até chegar na seguinte imagem. Então tem aqui a imagem, deixa eu aumentar a tela para vocês. Ó, formatar, aí tem aqui Kingston, né? Um pendrive certamente. A capacidade desse pendrive é bem reduzida, ó, 983 megabytes. O sistema é o FAT padrão. O tamanho da unidade em alocação, 16 kilobytes. Né? Tem um nome aqui do próprio pendrive. E a caixa de formatação rápida está ligada, está ticada. Aí o examinador continua. O usuário precisa garantir que o processo de formatação verificará a integridade de cada setor. E exclui os blocos existentes. Ok. Diante do exposto, assinala a alternativa que apresenta a opção em que o usuário necessita alterar para realizar a formatação conforme desejado pelo usuário. Vamos lá. Essa formatação aqui, gente, rápida, ela vai apagar os dados sem se preocupar de repente com esses detalhes físicos do pendrive. Então vai ser uma formatação, como o próprio nome diz, rápida. Você pressionou aqui em iniciar e em poucos segundos ele vai lá e apaga tudo. Quando você faz uma formatação completa, você desmarca aqui essa questão da formatação rápida e a formatação de fato ela vai acontecer de forma mais lenta, mais demorada, porque vai ocorrer justamente esse processo de verificação, tá? Então, assim sendo, o ponto aqui que nós teríamos que modificar seria a letra C, né? Formatação rápida. Sistema de arquivos não, mas aproveitando, dentro do Windows a gente vai trabalhar com NTFS e o FAT, tá? Inclusive tá aqui, ó, o FAT, principalmente o FAT32. Tudo bem? Capacidade, rótulo e tamanho da unidade da alocação, não. Vamos à nossa questão agora de número 6. Já saímos agora do sistema operacional Windows e vamos ao sistema operacional Linux. Venha comigo. Em sistemas operacionais Linux, sempre há um usuário do sistema chamado root. Assinala a alternativa que corretamente descreve este usuário. Gente, olha só, aqui dentro do sistema operacional Linux, diferente lá do Windows, que nós teríamos o administrador apenas,
Aqui dentro do Linux a gente tem um super usuário, né? A gente tem um usuário chamado root, raiz, tá? Temos também uma pasta que é a pasta raiz, que é a chamada de pasta root, porque é a pasta inicial. E temos o usuário, que é o usuário root. Eu só vou ter um usuário root por sistema operacional Linux. Então quer dizer, professor, que eu posso ter vários usuários, não é isso? Isso. Mas destes usuários, apenas um vai poder ter o poder, né? Vai poder exercer, melhor dizendo, a função de super usuário, não é isso? Exato. Apenas um vai ser o super usuário chamado de root. Então, vamos ver a descrição da banca em relação, né, às possibilidades sobre o significado do que é o usuário root. Letra A. É o usuário de manutenção utilizado por técnicos, né, para realizar diagnósticos no computador. Não é só realizar diagnósticos, né? B. É o usuário padrão que deve ser alterado no primeiro uso. Errado. Não é o usuário padrão, é o usuário mais top. Inclusive, ele tem poder para modificar, para apagar, para excluir o próprio kernel, né? Que é o núcleo do sistema. C. Serve apenas para editar as configurações do computador. Gente, ó, esse apenas aqui, né? Relativiza muito, diminui, valora uma opção, então, errado. E D. É o super usuário que tem todas as permissões do sistema. Quando a gente fala todas, são todas mesmo, beleza? Então, o gabarito aqui seria a letra D de dado. Questão agora de número 7, nos diz o seguinte: em um prompt de comandos de um sistema operacional Linux, para ir para o diretório raiz do sistema, basta executar o comando. Gente, vamos lá. Quando eu falo em prompt de comando, deixa eu abrir aqui o prompt do meu Linux. Quando eu falo em prompt de comando, eu estou me referindo justamente a essa caixinha preta aqui, tá? Essa caixinha que a gente acaba aqui utilizando, tá? Com a finalidade de de interagir com o nosso sistema operacional, beleza? Então, ó, a gente utiliza esse prompt para dizer ao computador o que é que a gente quer que ele faça. Então, sempre que eu quiser que o computador, por exemplo, ele liste para mim o conteúdo de um diretório, eu coloco lá ls. Quando eu dou ls, ele diz que o lugar em que eu estou tem lá como conteúdo casa. Mas eu não sei onde estou. Aí, para ver em forma textual, né, onde eu estou, eu pressiono lá pwd, né, que é a espécie de tirar um print do diretório em que eu estou. Dou OK. Ele disse para mim que eu estou dentro da pasta raiz, dentro da pasta home, né, o diretório home, e dentro de home em RJ45. Tudo bem? Então, para mudar da pasta em que eu estou, que é casa, para a pasta raiz, eu vou utilizar um comando chamado cd. cd é justamente para trocar de diretório, tá? E eu coloco o diretório para onde eu quero ir. Como é o diretório raiz? O diretório raiz, ele é representado aqui pela nossa barra. Então, a partir do momento que eu pressionar a barra, aqui dentro do meu sistema operacional, eu vou para a pasta raiz. Veja, dei um OK. Deixa eu pressionar aqui. Dei um OK, dei um Enter. Eu fui para a pasta raiz. Veja que mudou. Aqui eu estava em uma pasta comum, tá? E agora ele já mostra para mim, ó, um traçozinho, dizendo que eu estou realmente na pasta raiz. Quando eu der agora pwd, em vez de aparecer aqui, ó, pasta raiz, home, dentro de home, RJ45, ele vai exibir somente a barra. Veja quando eu der o OK agora. Deixa eu pressionar direitinho. Ele mostrou aqui para mim, ó, somente a barra, ó, que é justamente a barra que representa a pasta raiz ou a pasta root, beleza? Então, quando eu volto aqui para minha
para minha questão, o que é que eu noto? Ó? CD somente não resolveria, então não é o gabarito da minha questão. CD inicie viajado. CD entre colchetes aqui também não faz nenhum sentido. Então ficamos entre CD barra home ou CD barra. E como eu já mostrei para vocês na prática, o gabarito seria aqui a letra C. CD barra, lembrando que barra, tá? É o diretório raiz e é a única proibição dentro do Linux para a nomeação de pastas. Você não consegue atribuir barra ao nome de pasta. Tudo bem? Agora vamos à nossa questão de número 8, que nos diz o seguinte: qual das seguintes opções descreve corretamente o comando chmod? Gente, o comando chmod dentro do Linux, né, ainda dentro dessa questão de interação textual por meio dessa tela preta que eu mostrei para vocês, ele vai ter uma função específica, tá? Chmod, ele vai ser o comando que a gente usa para alterar, para trocar as permissões, né, do nosso, do nosso arquivo, tá certo? Então, eu vou ter lá a permissão de escrita, de leitura, né? Então, a permissão de escrita, leitura e execução, por exemplo, elas são três permissões básicas aí dentro de qualquer sistema. E aqui dentro do Linux não é diferente, tá? Então, cada uma das permissões vai ter aí um valor numérico. Como a sua banca não costuma cobrar nesse nível de profundidade, nós não estaremos nos detalhando, detendo, melhor dizendo, a estes detalhes, tudo bem? Mas você vai entender que o significado, que o sentido aqui do chmod é justamente esse. Então, olhando para as opções, a letra A diz que ele é usado para alterar as permissões de um arquivo ou diretório. Isso é o que? É verdade, tá? Então, o gabarito da questão de número 8 já é a letra A. A letra B vai falar que é usado para alterar a propriedade modal de um arquivo ou diretório viajado. C. É usado para alterar o modo de arquivos. D. É usado para alterar o modo do diretório, né? Errado e errado, com certeza. Aí sim, gente, aqui nós já chegamos ao fim das questões envolvendo, né, o sistema operacional. São questões bem tradicionais da banca. Aí eu gostaria de compartilhar com vocês, um site, tá? Para que você de repente consiga também revisar quais são os principais comandos da banca, do sistema Linux, né, melhor dizendo. Temos aqui, ó, esse site chamado Guia Linux, né? Então, o Guia Linux, ele é o site utilizado aqui como padrão no Brasil, né? É uma referência para que você tenha acesso aqui a esses principais comandos. Então, ó, aqui dentro do Guia Linux, deixa eu aumentar para vocês. Aqui dentro do Guia Linux, você vai ter acesso aos principais comandos, beleza? Então, e você pode pesquisar na internet também aí, emulador de Linux, dentro do computador ou dentro do navegador do dispositivo móvel. Aí você bota lá no modo textual, terminal, e pode ir treinando, ok? Principalmente os comandos pwd, o comando ls, o comando cd, o comando mkdir, né, que é para criar diretório, beleza? O comando rmdir para remover diretório vazio, o rm para remover aí, né, arquivos, tudo bem? Professor, outro comando que eu preciso dar uma olhada, chmod, como eu mostrei para vocês, tá? O deixe-me ver outro sudo, é um comando também muito interessante, tá bem? São os comandos, na minha opinião, que mais caem. Então você vai ter esse trabalho aqui de casa, tá? Que vai ser pesquisar dentro do Guia Linux o sentido destes comandos. Então é só vir aqui, ó, fazer a combinação Ctrl, Ctrl
mais F, vai abrir essa caixinha aqui e você coloca, ó, sudo. Cadê? Isso mesmo. Sudo. Vai ter a função do sudo. Qual é a função? Deixa eu melhorar aqui a minha visualização. Isso mesmo. Qual é a função do chmod? Aí tem aqui. Qual é a função do touch? Aí vai ter aqui a função também. Beleza? Qual é a função do cd? Vai ter aqui, ó. Altera o diretório atual de trabalho do usuário. Tudo bem? Então você vai pesquisar cada um desses comandos que eu deixei aqui como sugestão. Beleza? Então continue o seu estudo. Continue a sua exploração. Beleza? Dentro da nossa plataforma no Estou Preparado, você tem um módulo para isso. Professor, eu não tenho condições, né? Apesar de ser uma plataforma muito acessível, eu não tenho condições de ter acesso ao Estou Preparado por completo deste curso. Infelizmente, eu estou realmente em uma situação precária. Então, a nossa plataforma, gente, ela democratiza o conhecimento. Aqui dentro do próprio canal do Estou Preparado, né, você vai ter acesso a isso. E no meu canal também, pessoal, você vai encontrar lá uma playlist somente com aula de Linux, tá? De forma gratuita, né? Que é a maneira, né, que a gente tem também de ajudar. Estou preparado e também no meu canal. O meu canal é o Informática Sem Neura, né? No fim aqui do nosso encontro, eu reviso com vocês, né? Trazendo o meu contato, tudo bem? Então, não tenho tanto conhecimento, professor. Então, poderia ir lá para essa playlist, dedicar 2 horas, 1 hora e meia, para aprender um pouco mais sobre Linux, com certeza. E eu posso dizer para vocês, você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá agora. Questão 9, a gente já vai entrar aqui na parte das suítes de escritório. Aqui na questão 9 temos o seguinte. Assinala a alternativa que descreve a finalidade da opção quebra de página no Microsoft Word. A letra A vai dizer adicionar uma página em branco ao documento. B. Dividir o texto em várias colunas. C. Inserir uma página de rosto automaticamente. E D. Forçar o início de uma nova página a partir do ponto estabelecido. Isso aqui é o que, gente? Verdadeiro. Agora, me permita abrir aqui o Word. Deixa eu colocar aqui o Word para que vocês consigam visualizar bem. Então, vamos lá. Estou dentro do Word. Eu vou criar aqui um texto aleatório, tá certo? Criei um texto aleatório. Perceba, eu só tenho uma página no meu documento. Quando eu venho aqui em inserir, eu tenho a opção quebra de página, que é exatamente o que o examinador quer que você lembre, que é exatamente o que o examinador quer que você conheça. Então, a opção quebra de página, gente, tá aqui. Quando eu pressiono ela, por exemplo, neste ponto, ó, o que é que vai acontecer? Esse texto ele vai ser jogado para uma nova página, né? Vai forçar o início de uma nova página. Preste atenção, só tem uma página, viu? No momento. Pressionei, criou-se aqui, ó, a partir da primeira página, uma segunda, tá certo? Então, o que é que a gente nota? Que, de fato, né, o gabarito aqui da questão que eu apresentei para vocês, letra D, forçar o início de uma nova página, se concretiza. Então, o gabarito da questão de número 9 é a letrinha D, tá? Então, é uma função muito importante. Se você puder também lembrar os atalhos, né? Ctrl mais N, Ctrl mais S, Ctrl mais I, Ctrl mais B. Esses atalhos aqui, na minha opinião, eles são os mais famosos. O primeiro é para aplicar um texto, o negrito. O segundo, para aplicar o sublinhado. O terceiro, para aplicar o itálico. E o quarto aqui, né, é para salvar o arquivo, tudo bem? Então, são atalhos extremamente importantes. Vamos lá agora
a nossa questão de número 10, né? Uma questão agora que envolve, né, ainda suíte de escritório, mais precisamente aqui o Excel, né, dentro das suítes de escritório do Microsoft Office, que nos diz o seguinte, veja bem, considere a planilha abaixo em uma versão recente do Excel em português, na qual lista alguns alunos de uma disciplina em uma escola. Então, tem aqui, ó, nome do estudante na coluna A, na coluna B, nota 1, na coluna C, nota 2, na coluna D, nós temos nota 3, ok? Então, Ana, Beatriz, Carlos e Daniel. Aí ele continua. Um funcionário da escola precisa exibir na célula B6, então, coluna B, linha 6, então seria abaixo disso aqui, né? Então, em B6, o menor valor para a nota 1 obtida pelos alunos. Então, ó, ele quer o menor valor. Então, menor valor, gente, eu tenho duas formas de encontrar. Eu tenho a fórmula mínimo. A mínimo vai ser o intervalo em que eu vou analisar para entregar o mínimo. Tudo bem? O intervalo ou os valores. Se eu colocar os valores também, ele vai procurar o mínimo. O mínimo é o menor de todos. Tudo bem? E eu também consigo encontrar a mesma coisa por meio da função menor. Só que a função menor, ela vai exigir um intervalo, ponto e vírgula, e a posição dentro desse intervalo. Como assim? Não tem que ser analisado um intervalo e a posição? Primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, beleza? Então, a função mínimo, inclusive, ela vai ser representada pelo seguinte, ó. Eu vou colocar lá a função menor, o intervalo, ponto e vírgula e o primeiro, porque é o menor de todos, tá? Então, a gente percebe que acontece uma organização em ordem decrescente, crescente, melhor dizendo, e o menor de todos vai ser o primeiro. O segundo menor, o terceiro menor, o quarto menor. Você pode ir alterando aqui, tá? Mas há uma equivalência aqui e é isso que eu quero que você note, que você lembre, tá? A questão nem exigia esse conhecimento todo, né, essa relação, mas já é uma forma de revisar. Preste atenção. Aí ele continua: assinale a alternativa que apresenta uma fórmula válida para obter o resultado desejado pelo funcionário no Excel. Vamos lá. Letra A. Igual menor de B2 e, lembrando, ó, ponto e vírgula tem um sentido lógico de i. 2 pontos significa até. Então aqui é uma seleção aleatória, aqui aleatório e aqui sequencial, tá? Como a gente quer, ó, do B2 até o B5, não pode ser ponto e vírgula como aparece aqui na letra A, então a gente elimina. B, menor de B2 até B5, aí ele diz a posição. Opa, então nós já encontramos aqui a nossa resposta da questão 10, tudo bem? A letra C não está certa por quê? Colocou ponto e vírgula. O certo, como é um intervalo, para encontrar o mínimo de todos, é um intervalo, seria 2 pontos, de um ponto até outro, ok? Então elimina. D, mínimo de B2 até B5, ponto e vírgula primeiro. E essa é a brincadeira do examinador. Ele quer te enganar, quer saber se você conhece mesmo as duas fórmulas. Beleza? Então, você poderia ficar em dúvida aqui entre a letra D, né? E também ficar em dúvida aqui em relação à letra B, né? B e D, tudo bem? Questão agora de número 11, né? Vai usar a mesma imagem, o mesmo contexto, só que agora a banca com Supan vai pedir outra coisa, ó. Considere a planilha abaixo em uma versão recente do Excel em português, na qual lista alguns alunos de uma disciplina em uma escola. Aí eu tenho o mesmo contexto, a mesma imagem como eu havia dito. Um funcionário da escola precisa exibir na célula E2, então aqui ao lado, né,
seria aqui ao lado mesmo, ó, na sequência. Temos A, B, C e D. Criaria-se uma nova coluna, né? A gente iria preencher. Então, o funcionário da escola precisa exibir na célula E2 o texto aprovado, caso a média aritmética das notas da estudante Ana for maior ou igual a 7. Caso contrário, deve-se exibir reprovado. Assinale a alternativa que apresenta uma fórmula válida para obter o resultado desejado pelo funcionário no Excel. Aí note, dentro das opções, todas vão iniciar com a função se. E qual é a sintaxe da função se, gente? Ó, vai ser um teste na primeira parte da função. Lembrando que esse teste ele pode ser combinado com diversas outras funções, tá? Então, teste, ponto e vírgula, um retorno se for verdadeiro, ponto e vírgula, um retorno se for falso. Fecha parênteses, beleza? Então, note, eu posso pegar a função se e aqui no momento do teste combinar com outras. Como que eu quero analisar de Ana aqui? É a média, ó, a média. Antes de dizer se foi aprovado ou não, eu tenho que descobrir a média, concorda comigo? Então, aqui eu poderia criar primeiro uma coluna média e depois fazer a função se para dizer se é aprovado ou não. Mas o examinador quis ser mais objetivo, colocar já a média. Aliás, a situação, aprovado ou não. Tudo bem? Então, ó, o que é que eu vou fazer? O teste lógico. Primeira coisa é descobrir a média. Como é que funciona a função média? Função média, ela vai pedir aqui o intervalo de células ou os valores, você quem escolhe. E depois vai dividir pelo número de valores numéricos adicionados. Então, se eu tenho lá 1 somado com 2 mais 3, o que é que vai acontecer? A função média vai somar, que vai dar 6, e depois vai dividir esse resultado por 3, que for o número de números somados, né? A quantidade de números somados. E então a média aqui vai ser quanto? 2. Beleza? Então perceba que o conceito de média é fácil de ser compreendido. Mas média vai ser aqui a parte lógica, que é a primeira parte, beleza? Então, ó, eu vou ter que considerar de B2 até D2 em relação a Ana. Tudo bem? Então, ó, média de B2, essa é a parte do teste, até D2, tá ok. Maior do que 7. Se for verdade, aprovado. Se for falso, reprovado. Gente, qual é o problema aqui? É que ele considerou somente o número maior. E a questão disse, se for igual ou maior do que 7, é que vai ser aqui exibido aprovado. Então, não pode ser a letra A. B. Se a média entre B2 e D2, aí já muda, ó, porque seria B2 e D2. Então, a nota 2 aqui, ela seria eliminada na letra B. Então, já é posto para fora. E ainda teria o erro de dizer que é somente o maior. Agora, ó, letra C. Se a média entre B2 e, ó, mais uma vez, e D2, aí aqui já torna a questão errada. Mas ele diz, ó, maior ou igual a 7, aprovado, se for verdadeiro, ou se for falso, reprovado. Só que eu elimino. O gabarito vai ser a letra D. Aí, claro, né, professor? Se todas as outras foram eliminadas. Mas vamos entender, ó. A primeira parte do teste, de B2 até D2, menor do que 7. Ó, se for menor do que 7, qual é a resposta que eu tenho que dar? Reprovado. Gente, se não é menor do que 7, só pode ser de 7 em diante. Então, ó, se for verdadeiro, apresente reprovado, né? Se for menor do que 7, que é o teste que eu estou fazendo. Se for falso, ou seja, igual a 7 ou maior, aprovado. Então, realmente, o gabarito aqui seria a letra D
de dado, tudo bem? Vamos agora a mais uma questão, só que agora voltado, né, aos aplicativos, às suítes de escritório associado ao Google, né? Ou às ferramentas Google. A questão 12 nos diz o seguinte, ó. Acerca dos aplicativos Google Drive, documentos Google e planilhas Google, é correto afirmar que vamos lá, letra A, o navegador Safari não é compatível com o Google Drive, gente. Isso aqui é errado. Google Drive é um software baseado na computação em nuvem do tipo SaaS, que é software como serviço. Esse tipo de programa ele é oferecido na internet para as mais diversas plataformas. Então não é interessante que ele não ofereça compatibilidade, principalmente com um dos navegadores mais famosos, né? Por conta aí do iPhone, por exemplo, do nosso macOS, tudo bem? B. Google disponibiliza 20 GB gratuitos para armazenagem no Google Drive, assim como no Google Fotos e no Gmail. Isso aqui é o quê? É falso, tá? Não seria 20 GB, seria 15 GB. C. Google Drive permite armazenar arquivos, abri-los e editá-los somente, ou seja, apenas em dispositivos Android. Isso aqui é o quê? Falso. Dispositivo Android, no Windows, né, no Linux, né, também, quando você acessa por meio do Linux. Então não muda nada. D. O usuário pode ver e editar arquivos, documentos Google, mesmo sem estar conectado a uma rede Wi-Fi ou móvel. Isso aqui é o que? É verdade. Então quer dizer que eu consigo usar o documentos Google, o planilhas Google, apresentações Google, mesmo sem internet, professor, mesmo sem internet. Se estiver instalado no seu navegador, se estiver instalado no seu próprio smartphone, você consegue, tá? A única coisa que não vai acontecer, obviamente, é a sincronia, né? Ter o mesmo documento, ter o mesmo conteúdo em vários dispositivos. Isto não vai acontecer por uma questão lógica, né? Porque para que exista os dados em nuvem, a nuvem que é a própria internet necessita de quê? De conexão com a internet. A letra E. Documentos Google é incompatível com o Word. Isso aqui é o quê? É falso. Inclusive, vamos lá. Ó, quando eu falo em documentos, opa. Quando eu falo em documentos Google, você vai lembrar que há uma equivalência em relação ao Word, tá? Quando eu falo em planilhas Google, eu falo em uma equivalência em relação ao Excel. Quando eu falo em apresentações Google, há uma equivalência com o PowerPoint. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? O que é que eu quero dizer? Que se há uma equivalência entre os dois, a empresa Google, inteligentíssima como é, sabe que a gente usa muito mais o Word, muito mais Excel e muito mais o PowerPoint. Então, o formato para salvar os dados, para salvar os itens aqui, é o mesmo formato de arquivo nas duas plataformas, tá? Então, o Google vai salvar como um ponto docx. O Google Planilhas ele vai salvar como ponto XLS, X. Apresentações Google vai salvar como PPT, X, tá? Então, há essa equivalência aqui. Não se esqueça de forma alguma. Agora vamos à nossa questão de número 13, que nos diz o seguinte. Utilizando o Google Planilhas e aplicando a fórmula igual MED de A2 até A6 aos dados apresentados na figura abaixo,
Assinalar a alternativa que corresponde ao resultado aplicado, da aplicação na fórmula. Vamos lá. Eu tenho MED, eu tenho média e eu ainda tenho MOD. Vou explicar as três funções de forma bem prática, tudo bem? Então, média, a gente vai indicar um intervalo. Aqui dentro de MED, a gente também vai indicar um intervalo de análise. E dentro de MOD, a gente vai indicar um valor, 1, e um valor, 2. Sendo que o valor 2 vai ser justamente o divisor, né, do valor 1. Ou seja, o valor 1 vai ser dividido pelo valor 2. E a resposta do MOD vai ser o que resta. Vai ser o resto da divisão. Tudo bem? O que a gente chama também de módulo. Só não entendi ainda direitinho. Vamos lá. A média vai fazer o quê? Vai somar os valores e vai dividir pelo número de soma. A gente já viu isso aqui em uma questão anterior. Já a MED vai ser igual a mediana. Mediana vai ser o quê? O valor no centro. Inclusive, temos aí, né, o nosso querido professor Douglas, que contribui aqui também com a plataforma Estou Preparado, que tem o seu próprio canal e que dá aulas excelentíssimas, né? De raciocínio lógico, de estatística, né? Lembrando que essas funções aqui elas são associadas à estatística. Então, ó, mediana vai ser o quê? O número do meio, tudo bem? Então, se eu tenho lá 10, 15, 25, 30, 32, qual vai ser o primeiro passo? Organizar os dados em ordem crescente, tá? E vou encontrar o valor do meio. Eu tenho aqui 5 números, então o terceiro número ele vai ser o do meio, pela lógica, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a mediana aqui vai ser justamente 25, que é o valor do meio. E é isso que a questão quer, tá? Então, eu vou ver aqui os valores, ó. Temos 120, 100, 140, 130, 150. O que é que eu vou fazer? Eu vou organizar em ordem crescente primeiro. Qual é o menor de todos? 100. O segundo menor de todos, 120. O terceiro, 130. O quarto, 140. E o quinto, 150. Então, o valor do meio aqui, quem é? É o valor 130, beleza? Então, o gabarito da nossa questão, letrinha B de bola. Lembrando que consideramos, ó, do A2 até o A6, tá? Importante que você preste atenção, porque às vezes o examinador pode colocar até o A5. Então, esse 6 aqui, ele seria eliminado da história. Tudo bem? E a mediana já seria outra, né? Então, dentro do módulo, a gente vai ter o valor 2 dividido pelo valor 1 e vai ser exibido lá o resto. Por exemplo, um número é 4. O número 4, imagine que eu quero fazer o módulo do número 4. Então, como é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui igual mod, abre parênteses, coloco 4, ponto e vírgula por 2. Então, qual vai ser a resposta desse mod? Divido por 2. Ó. 4 por 2, 2. 2 vezes 2 vai ser justamente 4, o resto é 0. Então, o módulo aqui como resposta seria o quê? 0, porque não sobrou nenhum valor, beleza? Então, aqui estamos na nossa questão de número 13. Vamos à nossa questão de número 14. Aí, na questão de número 14, dentro aqui, né, do contexto das questões cobradas pela Consulpan, nós temos um conceito bem interessante, que é o conceito de intranet. E a questão diz assim, ó,
Qual das alternativas abaixo melhor conceitua o termo intranet? Lembrando, internet é a rede internacional disponível para todo mundo. Intranet é uma rede privada, restrita ao público, à comunidade de uma empresa. Então, vai servir às necessidades da dita empresa. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. É uma rede privada usada somente por uma organização e seus funcionários. Olha aqui, né, gente? É só correr para o abraço. Questão 14, letra A, né? A letra B vai dizer, ó, é uma rede global. Errado. Isso aí seria a internet. Acessível por qualquer pessoa que possua apenas um telefone celular com um browser instalado. E mesmo assim, não é apenas um telefone com um browser instalado, não, tá? Eu preciso também ter uma infraestrutura, mas enfim. C. Uma rede privada usada por instituições financeiras disponibilizada para seus futuros clientes. Isso aqui é errado, porque não seria intranet, seria extranet, que permite realmente esse acesso à intranet ali para um cadastro, né? Você é um público externo à intranet do banco, por exemplo, e de repente você faz um cadastro, entra ali de certo modo na sua conta a partir daquele cadastro, né? Começa a usar a extranet do banco. Um exemplo. D. Rede privada usada para armazenar informações públicas e restringir o acesso de usuários internos. Aí, não, né? Misturou aí as ideias. Questão de número 15. Agora falando sobre um conceito também muito importante, que é a ideia, né, das ferramentas associadas à internet. Mais precisamente é a ferramenta de e-mail. Vamos lá. Apesar do amplo uso de serviços de e-mail online, ainda é possível verificar usuários empregando programas para a gestão de suas contas de e-mail e caixas de entrada, como o e-mail do Windows e o Mozilla Thunderbird. Esses dois aqui são exemplos de quê? De clientes de e-mail, que são programas instalados no seu computador. Um usuário deseja enviar uma proposta comercial para um cliente. Então, ó, eu tenho aqui um usuário, vamos anotando, que vai enviar uma mensagem para um cliente, com cópia para o seu gerente. Então, ele vai fazer uma cópia para o gerente. Ele vai enviar para o cliente e também vai enviar para o gerente. Aí ele continua. Entretanto, o cliente não pode saber que o gerente do usuário recebeu a proposta. Então, beleza. Então, ele vai enviar aqui, ó, o usuário, ele vai ficar no campo de, e vai enviar para o cliente no campo o quê? Para. No campo para. Então, de e para. Aí ele diz, assinala a alternativa que apresenta o nome do campo onde o usuário deverá informar o e-mail do cliente. Gente, ó, vamos lá. Ele apontou para o gerente que seria cópia carbono oculta, porque eu não quero que o endereço do gerente apareça para o cliente, né? Então é uma cópia carbono oculta, manda uma cópia para o gerente, mas o destinatário principal ainda vai ser o cliente. Só que ele pede onde é que vai informar o e-mail do cliente. Aí o que é que acontece? Seria o para, né? Letra D. Só que se você estiver nervoso e não prestar atenção aos detalhes, você diria que seria a letra C, CCO, tá? CC é cópia carbono, é quando eu coloco ali outras pessoas que não são os destinatários fim ali da minha comunicação, mas tem alguma ligação e vão conseguir ver os outros destinatários. Já quando eu coloco em CCO, esse destinatário ele vai ver a mensagem que você enviou, não vai de repente conhecer quem recebeu ali também no mesmo campo CCO, nem no CC, ele vai estar oculto, beleza? Mas ele tem uma função específica que é ocultar, como o próprio nome já diz, né? A sua presença ali na comunicação. Questão 16. Ele concentra os programas de criação e edição do Google, como documentos, planilhas, apresentações, desenhos, dentre outros. É uma ferramenta de armazenamento em nuvem
e sincronização do Google, que possibilita ao usuário elaborar diversos tipos de documentos. Marca a alternativa correta que corresponde ao contexto acima. Letra A, Mega, B, iCloud, C, OneDrive e D, Drive. Gente, ó, gabarito aqui, letrinha D de dado, beleza? Na questão de número 16. Agora vamos lá. Mega pertence a qual empresa? A empresa Mega. iCloud, a empresa Apple. OneDrive pertence a quem? A Microsoft. Beleza? Lembre-se disso. E o serviço de armazenamento em nuvem é simples de compreender, todo mundo já usou. Quem não usou ainda vai usar em algum momento, né? Principalmente no serviço público, para compartilhar dados ali com outras pessoas. Vamos agora à questão de número 17. A computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise de inteligência pela internet, né, a nuvem, para oferecer inovações mais rápidas, recursos flexíveis e economias de escala. Quais são as três principais categorias de serviços de computação em nuvem? Gente, quais são as básicas? Eu tenho o IaaS, tenho o PaaS e tenho o SaaS. Agora vamos lá. IaaS é a infraestrutura como serviço. Então eu vou focar em infraestrutura. PaaS vai ser o quê? Plataforma como serviço. E o SaaS vai ser o quê? Software como serviço. A infraestrutura, gente, vai ter um foco em quem? Em desenvolvedor, em provedor de serviços. PaaS vai ter um foco em quem? No programador, porque vai ter uma estrutura completa para desenvolvimento de softwares. Já o SaaS vai ter um foco em quem? No usuário comum, que vai poder usar o programa sem se preocupar com a instalação dele na máquina, tá? Só entrar no site, como a gente faz no Gmail, como você está fazendo aqui no YouTube, e já vai desfrutar lá, né, dos recursos. Não precisa instalar no seu computador. Este é o ponto. Então, ó, tenho lá IaaS, PaaS e SaaS. A questão, ela fala aqui em DaaS. Aqui fala em SaaS, IaaS e PaaS. Este é o gabarito correto, né? As outras aí são viajadas, beleza? Saem aí da proposta. Questão agora de número 18. Ó. Uma das áreas que mais crescem no meio tecnológico, a sociedade vem acompanhando o crescimento do número de ataques à segurança da informação que visam ao acesso indevido aos dados dos usuários. Nesta área, existe um termo empregado para classificar todo tipo de software malicioso, usando para causar prejuízo, que pode ser financeiro, danificar sistemas, interceptar dados ou simplesmente irritar o usuário, afetando tanto computadores como celulares e até redes inteiras. Assinala a alternativa que apresenta o nome deste termo da segurança da informação. É letra A, vírus, B, trojan, C, worms e D, malware, ou malware. Gente, aqui é malware, beleza? É um malware, porque é um termo genérico. Como a questão descreve vários tipos de ações, trata de forma genérica, a gente tem aqui o malware, que é o código malicioso. Vírus vai ser um exemplo específico, né, de malware, que vai precisar de um programa hospedeiro, que vai depender da ação do usuário, né, para que ele comece a fazer ali o seu propósito malicioso, comece a fazer efeito. Trojan vai ser um programa malicioso, muito semelhante ao vírus, que vai se anexar a um programa original, que oferece funções genuínas, mas que quando você instala esse programa, esse vírus já vem ali, né, colado. Inclusive o Trojan é considerado uma espécie de vírus, tá? Só que ele se diferencia do vírus porque ele não se espalha no sistema. A função dele é enganar você, invadir o sistema
criar uma brecha de segurança da informação, né, para que o atacante consiga, de alguma maneira, dominar o seu sistema operacional. O worm vai ser um software malicioso que tem como principal característica se espalhar em rede. Se espalhar em rede da forma mais absurda e maluca que você possa imaginar, beleza? Ou seja, significa que o worm ele vai se espalhar na própria rede de computadores sem nem a necessidade de que exista um computador para recebê-lo. Ele vai infectar computador, vai infectar rede, vai infectar pendrives, vai infectar absolutamente tudo que esteja associado ao computador. Questão de número 19. Uma crescente preocupação dos usuários é com a segurança da informação. Devido à complexidade do meio computacional, existem diversas soluções que protegem o usuário das ameaças existentes no mundo digital. A questão do próprio antivírus seria isso. VPN seria isso. Criptografia seria isso. Backup também. Firewall também. São os principais exemplos, né? Uma dessas soluções verifica informações provenientes da internet ou de outras redes, bloqueando ou permitindo a passagem desses dados para a rede interna, de tal modo que ajuda a impedir que pessoas não autorizadas obtenham acesso ao seu computador. Assinale a alternativa que indica qual é o nome desta solução de segurança. Gente, Hub e Switch são dois equipamentos aqui associados à rede, à gerência de rede. Não estão associados diretamente à questão de segurança da informação, não, tá? Storage seria o que? Armazenamento. Então só nos resta a letra D, que seria o firewall, né, que vai ser uma muralha de fogo. Vai ser uma muralha aqui, você vai imaginar uma muralha entre a rede local LAN e a rede mundial WAN, que no caso é a internet. Então você está aqui na internet, acessando a internet, né, da sua casa. Então quem impede que um ser das trevas tecnológicas invada lá o seu computador, invada a sua rede local, vai ser justamente o firewall. Se ele não estiver bem configurado, esses atacantes conseguem aí, né, aproveitar uma brecha e invadir a sua rede, tá? Então, o firewall ele é extremamente importante. Lembre-se que eu tenho a implementação em software que já vem dentro do sistema operacional, tá? E também tem uma implementação física que você pode pesquisar aí e vai ver que o valor é bem elevado, tá? Na casa aí no mínimo dos R$ 10.000. Questão de número 20, e aqui é a nossa última questão, tá? Nos diz o seguinte: a configuração de uma arquitetura redundante garante apenas a disponibilidade dos dados de um sistema, mas não os protege contra os erros de manipulação dos usuários ou contra catástrofes como incêndio, inundações e terremotos. Por isso, é necessário prever mecanismos de letra A, plug and play, B, criptografia, C, backup e D, reset. Gente, então, plug and play não tem nada a ver com a ideia aqui de arquitetura redundante. Criptografia também não. Backup e reset. Reset é viajado, gabarito letrinha C. O que é o backup? Backup é uma cópia de segurança. Professor, não entendi essa ideia de arquitetura redundante. Ó, imagine que você tem aqui um computador só, um PC1 lá da empresa, que salva todos os dados. Esse PC ele vai ter o quê? Um HD. Ou 2 HDs, 3 HDs. Só que imagine a situação em que você se precavendo, se preparando para um momento aí de erro do próprio HD. Você tem um HD 2. Só que o HD1 e o HD2, eles vão ter os mesmos dados. Os mesmos dados. Quando você salva um dado aqui no PC1, o dado A ele vai ser salvo no HD1 e no HD2.
De modo que se o HD1 queimar, o HD2 ele continua funcionando. Então, para a gente, enquanto usuário, não vai mudar nada. Só vai existir lá a indicação de que o HD queimou ou quebrou. Você vem, substitui e o sistema reconstrói ali os dados para que ele sempre continue funcionando. Essa é a ideia da redundância. Só que, e se de repente vier alguém quebrar os dois HDs? Como é que acontece? O que é que acontece com os dados? Você perdeu os dados. Então, a cópia de segurança, que é o famigerado backup, permite que você salve os dados em um lugar físico diferente, na nuvem, enfim. Eu tenho vários tipos de backup. Eu tenho um backup chamado backup full, que ele salva tudo. Tem um backup que a gente chama de incremental. Você determina um tempo, sei lá, de segunda a sexta, ele vai salvar somente os incrementos em relação ao backup full. No sábado, restaura tudo e monta um arquivo só. E temos o diferencial, que é o backup que copia, sempre olha para o backup full, né, e copia somente as diferenças em relação ao backup full. Bom, gente, e aqui nós chegamos ao fim da nossa lista de questões, beleza? Então, não deixe, né, de conhecer a nossa plataforma estoupreparado.com. Não deixe de seguir o professor Isaqueu. Me procure lá no Instagram, me adicione, tá? Manda uma mensagem, beleza? E caso você queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, temos aqui, ainda dentro do YouTube, um canal, né, chamado Informática Sem Neura. Qual a ideia do Informática Sem Neura, professor? É entregar justamente o conhecimento dentro de informática, assim como aqui dentro da plataforma Estou Preparado, assim como dentro do próprio YouTube, né, do professor Isaqueu Silva e do Estou Preparado, indicar a informática, mostrar a informática de forma acessível, em uma linguagem fácil, em uma linguagem prática, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado aqui, né, o nosso momento juntos. Deixa aqui no comentário qual a sua opinião, né, sobre as nossas aulas, a nossa aula, se você revisou bem, se você pôde realmente fazer o que eu prometi no início do nosso encontro, que era um verdadeiro passeio pelo seu edital. Bom, gente, eu desejo boa sorte a todos vocês, beleza? E estamos juntos e nos veremos por aí. Valeu!